à noite. Tô vendo também que tem muita gente em casa sem nada para fazer, Márcia. E agora, hein? Vamos tirar esse quiz aqui. Para você tá chegando na Rádio Remix Esotérico Conexão Galáxia Livre, são 11 horas e 14 minutos, e na calada da noite a gente entra aqui ao vivo com esse pessoal que tá aí, todo mundo esperando a gente entrar para falar, né? É incrível. Pode ser também, Simone, não tem problema de a gente falar sobre isso. Ai, a O gente Jorge vai ficar bravo, hein? O Jorge vai ficar bravo e falar assim: estão fazendo live na hora que eu durmo. O Jorge ele é um bebezão, ele dorme cedo, Marcinho? Pois é, né? Dorme com as galinhas, acorda com os galos. Opa, isso é um perigo. Nem vou falar mais do assunto aqui, senão vou comprometer meu amigo Jorjão. Gente, é o seguinte, né? Estávamos aqui colocando alguns vídeos no lugar, quer dizer, aquele vídeo que a gente fez hoje pela manhã, e de repente, o que está acontecendo aqui? Aí fui olhar, Márcia. Estava o Edu Branhas. O Edu Branhas perdido lá na sala. Que, aliás, ele foi buscar uns biscoitinhos, pensa. O que ele foi fazer? Ah, não, agora eu vou querer o café junto. Ah, não, um chazinho. Ah, se tiver chá com biscoito, eu fico aqui até as 3 da manhã. E aí, Nino, beleza? Bem-vindo. Catinha, bem-vinda. Simone, Dona Marcinha C. Quem mais está por aqui? Nossa Senhora, olha nós aqui, Márcia. Isso está virando um vício do caramba. Cláudia, tu também tá acordada, Cláudia? Eu não acredito, gente. Ai, Márcia, o que que a gente tá fazendo? Pelo amor de Deus. Ai, o negócio é o seguinte, a gente não pode trabalhar em off que o povo acha nós, né? Mas a gente estava trabalhando, gente, botando o vídeo no lugar, que eu fiz umas pataquadas aqui, que a Márcia é uma expert nessas coisas de transferência de vídeo de canal para canal. Eu fui mexer no negócio, fiz uma esculhambação. Ah, você também, Glaucia? Caramba, então tá, então vamos ficar. Agora sim, então vamos ficar aqui. Agora ele se animou. Agora sim, vamos ficar. Então, vamos ficar, daqui a pouco a gente bota uma musiquinha. Já vamos daqui a pouco a gente canta Nana Nenê, que a Cuca vem pegar. Não, essa música eu não posso ouvir, que eu cochilo, gente. Vocês não têm noção dessa criatura que vos fala. Eu consigo coisas. A Márcia está mais acostumada comigo. Gente, eu fico cochilando, roncando de olhos abertos e lendo a tela do computador e roncando. Eu acho que eu estou treinando para a saída do corpo consciente, hein, Marcinha? Será que não? Olha, Marcinha, a Violet deu uma boa ideia. Vou fazer um acampamento da Rádio Remix. Vai ser o nosso próximo evento, Márcia. Eu vou começar a planejar isso aí. Pode ser, a gente tem que alugar um lugar e aí as pessoas vão... Eu ronco mesmo. Vão ter que trazer a casinha, né? Casinha. A casinha que nem a Sônia Regina fala. É todo mundo fora da casinha. A casinha. Agora eu entendi o que é a casinha. A casinha é o famoso WC, o Volkswagen. Não, é o negócio para acampar lá, a casinha para acampar, caramba. Ah, pensei que era casinha para fazer o número 1 e número 2. Não, Tá essa casinha a gente também vai precisar, né? Porque... Ah, no meu tempo isso era um buraquinho que a gente ficava sentadinho agachado ali. Eu cagava-se no buraco, né, meu Deus? Caramba, eu não falei essa palavra horrível. Hein, gente? Eu não falei essa palavra. Não é nem questão de ser energia. Fala aí, Marcelo. Energia. Não é uma nova energia. Eu vou descrever para vocês o que foi falado para mim agora durante a noite por uma amiga muito querida que entrou em contato com a Márcia. Uma nova jornada começa agora. Uma nova jornada começa agora.
A frase foi bem essa: uma nova jornada começa agora. Quando é que nós começamos a receber as primeiras mensagens sobre isso? Foi na terça-feira à noite. E foi um parto doloroso, gente, passar por quarta, quinta e sexta-feira. Sexta-feira eu simplesmente estava assim, ó, super tenso. Oi, Marcinha Silveira. Não é repeteco, não. Eu vou dizer para vocês, gente, que eu estava super tenso nesse momento, porque eu fiquei... A minha preocupação era assim, eu andava um pouco por essa realidade aqui, fazia algumas coisas, dava uma saída, dava uma olhada no que estava acontecendo do outro lado e fiquei olhando para todos os cantos, tipo assim, visão de 360 graus. Por que da minha atenção? Por causa daquelas puxadas nas linhas temporais. Eu estava muito preocupado. Mas a cisão e a fusão de energia que foram feitas ficaram muito bem feitas. Muito bem feitas, gente. Aquilo foi muito legal. Muito legal. Mas eu confesso para vocês que fiquei muito tenso. De quinta para sexta, então, era uma coisa doida. Quando passou o meio-dia, eu digo, pô, metade do dia já foi. Mas aquela coisa foi, sabe, aquela tensão, digo, não pode acontecer nada errado agora. Oi, Fátima, bem-vinda. E realmente eu tô esperando, Marcinha, eu tô esperando para relaxar. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Eu tô esperando para poder relaxar, gente, mas eu só vou relaxar, acho que daqui a 15, 20 dias, mais ou menos, é que eu vou começar a dar uma relaxada, porque caramba, mas assim, a expectativa era muito grande a partir do momento que a gente começou a perceber o que seria feito, qual seria a situação. Ah, que bom que a gente está aqui. Eu preciso... Ô, Dudu, trouxeste as bolachinhas? Eu vou com o chá nessa parada aí. Trouxeste os biscoitos? É isso aí, é biscoito, não é bolachinha, não. Gente, eu tenho que fazer uma ressalva de uma situação que eu acho que o pessoal não está entendendo muito bem. O pessoal está confundindo a nossa realidade 4D, certo? Com as outras dimensões e outras realidades, e confundindo quando a gente falou aqui hoje pela manhã, e eu particularmente falei sobre isso, que o sistema de controle com prisão é na outra dimensão, tá? Porque nós estamos sob um sistema de controle, mas aqui não é prisão. Aqui na 4D não é prisão, gente, tá? Vamos deixar as coisas bem claras. Sistema de controle com prisão na outra dimensão. Porque aqui a gente não vive um estado de sítio ou alguma coisa nesse sentido que tu, por exemplo, tu tenhas toque de recolher. E lá eles têm. Pô, Dudu, Marcinha, meu estômago tá quase colando nas costas. Dudu vem dizer que trouxe rosquinha. Ah, não, vai ter que trazer 10 sacos de rosquinha. Ai, a Kátia Macmillan, pô, cara, torta de bolachinha é bom pra caramba. Então, gente, vamos deixar bem claro isso, tá? Aprisionamento mesmo com estado de sítio e toque de recolher é do outro lado. Nós aqui temos um sistema opressor, mas nós não estamos na prisão, gente, tá? Vamos raciocinar. Vamos raciocinar, porque senão essa coisa... Entendeu? Vamos raciocinar, porque senão isso aí vai começar a confundir as pessoas e a gente não pode deixar que isso aconteça. Ah, eu gostaria de responder essas perguntas todas. Puxa vida, teve um hangout, eu acho que foi o de quinta-feira, quinta para sexta, Márcia, que tinham umas perguntas muito legais ali sobre os controladores. E aí eu notei que as pessoas estavam confundindo uma dimensão com essa realidade. Dimensões do outro lado
com realidades do outro lado, com a realidade 4D. Violet, eu vou te dizer o seguinte, que a gente preste bem atenção, e que mais do que outros momentos que nós já vivemos juntos aqui, que a gente comece a mentalizar realmente o que a gente quer, uma limpeza geral, sabe? Em todos os níveis. Uma limpeza geral em todos os níveis. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu vou dizer para vocês. Se eu estiver correto, eu acho que a Marcinha pode me ajudar se ela quiser. Olha, tem uma coisa que é muito interessante acontecendo. O que que é? Oi, Marcos, bem-vindo, meu velho. Que a energia negativa que está dentro. Vamos falar direto disso aqui. O pessoal fez uma cisão, fez um corte total no umbral inferior, tá, gente? E separaram uma coisa da outra. Quer dizer, aquelas pessoas que estão lá, elas estão vivendo aquela realidade, tá? O que foi feito foi isso, foi um corte no umbral. Então, uma camada inteira foi retirada, perdão, isso energeticamente, ok? E foi colocada uma barreira no lugar. Quem está aqui dentro não sai. Quem está fora não entra. Certo? Vocês compreenderam como é que é? Quem está aqui dentro não sai, quem está fora não entra. Isso é um ponto. Segundo ponto. Quem vai fazer passagem daqui para frente? Vai para aquela realidade que criar. Ok? Quem faz passagem daqui para frente vai para a realidade que criar. Estou correto, Marcinha? A pessoa vai sair daqui sendo que ela é. Vai ser do outro lado do mesmo jeito. Sim, mas ela vai para a realidade do outro lado que ela criar, né? Sim. Como era antes, na verdade. Só a única coisa que aconteceu foi feito esse recorte no umbral inferior e aí foi a separação. Aquelas pessoas que estão lá, elas vão continuar vivendo aquela realidade lá, com os mesmos benefícios que existiam em todas as realidades criadas, inclusive com conforme algumas coisas que aconteceram que nós podemos ver das colônias que o kardecismo fala, onde existem aquelas legiões que não são, na verdade, legiões, né? São grupos de busca que vão resgatar pessoas. Não, Eduardo, na verdade não. Eles não sentiram como todos nós, assim, quase que 99% de nós não sentiu a diferença da realidade de ontem à noite para hoje pela manhã. Eles não sentiram isso. Eles não sentiram isso. E a gente, eu acho tão interessante essa coisa, porque assim, eu me recordo de ter encontrado com meus pais, acho que foi 3 ou 4 meses após a morte do meu pai. Uma das coisas que me surpreendeu muito é que o Espiritismo diz que não é possível, em algum momento eu li isso, que não é possível a gente entrar em contato com ninguém antes de 3 meses, e 3 ou 4 meses, e me aconteceu de ter um contato com 3 meses com um amigo muito querido, e ter um contato com meus pais com 3 meses também. Mas estranhamente eu vi meus pais assim de uma forma que eu creio que eles gostavam muito, que era com
as roupas, a indumentária toda dos anos 50, final dos anos 50, 1957, 58. E ali foi também algo que eu me recordo, que a minha mãe, ela estava muito séria, ela passou por mim sem me cumprimentar, meu pai me deu um abraço muito, muito apertado e disse: filho, que bom te rever de novo, como é que tu estás? E tempos depois eu acho que nunca relatei isso para ninguém, porque eu sempre procurei a minha mãe e a minha avó, por parte de mãe, e eu não conseguia encontrá-las nunca. Isso praticamente fazia um ano e pouco que eu sempre perguntava, e a resposta que eu tive é que de uma delas, né, e de uma amiga espiritual também, que a Márcia conversa muito com ela, de que ela estava numa dimensão onde ela não quer sair, que é um lugar muito bom e ela se sente muito bem e que ela não tem mais vínculo nenhum com essa vida anterior. Eu também, Edu. Meu pai falei, quando ele fez a passagem dele, ele faltavam 30 dias para ele fazer 92 anos. E eu vi ele com aqueles óculos Ray-Ban de aviador, com um bigodinho, sabe, fininho, cabelo curto, bem pretinho, assim. Ele era um homem muito grisalho e com aquelas roupas dos anos 50, final dos anos 50. Oi, Alex, tudo bem? Seja bem-vindo. Gente, isso é fantástico, a gente poder ter uma cronologia dentro dessas coisas, né? E vocês me perdoem, eu falo das minhas experiências porque eu não sei de todas as experiências de vocês, porque senão seria isso que a gente faria aqui. Márcia, vem conversar um pouco com o pessoal. Gente, pode não parecer, mas você sabe o que ela falou para mim? Ah, vamos lá na sala um pouco, ver o pessoal tá lá, vamos lá conversar um pouco com eles. Aí ela me bota aqui no microfone e fica ali, ó, escrevendo no chat, que é o que ela gosta. Tá tudo ótimo, Alex, é muito bom te ver. Oi, Cris, seja bem-vindo. Eu vou lá e falo tudo bem, boa noite para todo mundo. Eu não fico lá falando no chat, não vem, não. Não, mas ficar batendo um papo com o pessoal, um papo informal, isso é interessante porque a gente aqui, agora eu tô um pouco mais relaxado e aí eu começo a relembrar de coisas que fatalmente a gente deixa de passar para as pessoas, né? Isso é verdade. E é Oh, interessante. até o Alexandre tá acordado essa hora. Ah, o Jorge tá dormindo, a Michelle tá dormindo, a Vera tá dormindo, Nossa, a mas Bel tá dormindo. Não tem um moderador hoje. tem eu aqui de moderador, peraí que eu já... Não, mas eu tô falando dos moderadores que ficam sempre lá. Não, tô tudo dormindo hoje. Amanhã, quando acordarem e virem que a gente passou aqui, tenho certeza que alguns deles vão reclamar que não Não puderam. fica puto nas calças. É uma coisa maluca isso aqui, gente. É uma forma muito. Essa interação que a gente tem aqui, sabe? Simone, quem é que está usando o Haskell? Já usei, sabe? E funcionou para mim muito. Na década de 80, final da década de 80, eu usei. Fátima, fala devagar o que está acontecendo. Fala devagar para nós aqui o que está acontecendo. Oi, Zé Ricardo, bem-vindo. Ô, Zé, faz tempo que eu não te via por aqui, cara. Que legal, bom te ver. Ó quem tá aí, ó. Falaram do moderador, chegou, hein? Maurição. Como é que foi o vídeo, Maurício? Aquele vídeo quem passou para mim foi o JL. Aí vamos falar que não tem nenhum moderador. Só tem o Maurício mesmo, porque o Maurício essa hora não dorme, cara. Quando ele veio para São Paulo, ele foi obrigado a mudar o esquema dele, ele ficou até doente, coitado. Ah,
Cadê? Gente, cadê aquela moça que estava falando aqui agora? Pera aí. O que está acontecendo? É a Fátima, tá falando que lá na casa dela tá, o filho dela tá estressado, o marido, até os gatos estão tudo estressados. É só Augustana, colocar uma música de meditação que o negócio melhora. no tempo? Fica todo mundo zen, cara. Todo mundo zen. Sim, Fátima, mudou sim, mas não é uma coisa negativa, meu anjo. Pera aí, isso é natural. A gente falou disso essa semana. Pera um pouquinho, tá? Olha lá, Verinha, aí, ó. Bem-vinda, Verinha. Beijo. For avisar a Vera. Fátima, respira fundo, tá? Começa a passar uma energia de leveza e tranquilidade pro pessoal aí, tá? Não tem nada fora do lugar, isso é natural. A gente falou até que pessoas talvez pudessem desfalecer, tá? Algumas pessoas hipersensíveis poderiam desmaiar, tá? Não tem nada errado. Só pede pro pessoal respirar fundo, vê uma aguinha para eles, tá? E te coloca muito tranquila e só reverbera a energia que tá indo aí para vocês, ok? Não tenhas mesmo. Não tenhas, não tenhas não. É uma mudança positiva. Só que as pessoas são pegas de surpresa. Isso acontece, tá? Só respira fundo, tá bom? Respira fundo. A gente tá aqui, estamos atentos. É importante que a gente reveja as coisas, gente, porque assim, ó, como a gente diz todos os dias, tem sincronicidade dentro dos hangouts, tem cronologia, tá? Tem uma sequência lógica. A gente vem falando dos sintomas, tá? Para que as pessoas se sintam mais confortáveis, se sentirem alguma coisa, vocês já sabem o que é. Eu vou, assim, Abad, eu vou te pedir um minuto, porque eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Que eu vou ensinar para o pessoal agora uma coisa que é interessante. Olha só, tá sentindo alguma energia que tá mexendo demais com você, certo? Se você estiver sentindo uma energia que está mexendo demais com você, que você sente que essa energia está te fazendo balançar, você fica tonto, você está começando a ficar fora do seu centro, você respira fundo, estala seu dedinho e encosta sua mão direita perto, mas não colado ao corpo, é perto, no chakra cardíaco aqui, ó. E automaticamente você vai voltar, tá? Estalou o dedinho, puxou energia para perto do chakra cardíaco e você vai sentir. Isso é nosso, gente, tá? Isso são coisas nossas. Isso é nosso, para que a gente se sinta bem. Entendeu? E você, automaticamente, depois de fazer isso, faz de novo. Estala o dedinho, reúne essa energia toda e manda embora e já pede para levar tudo para longe, tudo que não presta. Mas não é o caso aqui hoje, tá, gente? Hoje é só um choque natural. Por quê? Naturalmente, se foi feita uma cisão,
Esse corte que eu estava falando na quinta-feira, o que significa? Que a reverberação de energias entre um lado e outro, ela não vai acontecer mais. E todo aquele ser humano que ele estiver tentando uma conexão para fora, essa conexão ela não vai surtir efeito se esta conexão for dirigida. Eu tenho que pensar bastante como eu vou falar isso para vocês aqui. Naturalmente, quando um sistema de controle age, ele faz com que nós venhamos a reverberar uma energia negativa. Tá, gente? Tudo que nós falamos hoje pela manhã, sobre os efeitos dos aparelhos, as caixas pretas, todas elas, tá? Que na verdade são as TVs, os celulares, os tablets, as telas de computador, tá? Tudo isso. Pouquinho de água, Fátima, por favor. Um golinho de água sempre ajuda, tá? Pede às pessoas que elas não se preocupem, que isso naturalmente vai passar de 4 a 5 minutos, todos eles vão começar a melhorar. Se a pessoa reverbera tudo aquilo que o sistema de controle impõe, naturalmente ela vai entrar em uma frequência que é uma frequência extremamente densa. Então a gente vai fazer um pensamento agora aqui, ó. Todos nós vamos olhar para a nossa esquerda e a gente vai pensar numa linha imaginária como se fosse um laser. Um laser vermelho, tá, gente? E esse laser, ele vai passar todas as camadas que tem aqui e vai penetrar nas outras camadas que são umbral superior, inferior, médio e assim por diante, tá? Nós vamos chegar no momento onde foi feita aquela cisão energética, aquele corte, nós cortamos o nosso laser e ele não vai poder sair. Vocês compreendem isso? Por que ele não vai poder sair? Porque não vai haver mais reverberação negativa, certo? Não vai haver a reverberação negativa, ela está bloqueada. O que naturalmente acontece? O que naturalmente acontece, gente, se a gente começar a mudar a nossa frequência, nós aqui da sala, que já estamos acostumados, que muitos já não veem TV, que já sabem que o sistema controla, que já estão tomando consciência de quem são, começam a tomar conta de si mesmos, certo? O que ocorre? A gente começa a vigiar mais o nosso pensamento, naturalmente. E, portanto, a gente vira a frequência, a gente inverte a frequência, a gente passa a vibrar numa frequência mais alta de compreensão, de positividade, de carinho, de amor. No momento em que nós estivermos fazendo isso, as reverberações que estarão aqui, que elas não vão estar passando para o outro lado, ou seja, realimentando. Vejam bem que interessante, não vai haver realimentação dimensional. Vocês conseguem entender como funciona? Não vai haver realimentação, só que a energia negativa que vai estar aqui, nós estaremos combatendo diretamente com a nossa energia positiva. Agora nós começamos a entrar num estado de igualdade, que a gente não tinha antes. Dá para entender mais ou menos como funciona? Nós estamos entrando num estágio de igualdade. Tudo o que for positivo que a gente pensar vai começar a atacar diretamente a negatividade.
Fátima, isso gradativamente vai acontecer, tá? Pequenas coisas, a gente deve observar pequenas coisas do dia a dia, que nunca davam certo, que nunca funcionavam. Uma vai começar a acontecer e vai funcionar, mais uma, mais outra e mais outra. Isso vai nos dando confiança e a gente começa a vibrar uma frequência positiva. Compreendem como é que funciona? Uma coisa positiva, mesmo que pequena, mais outra pequena, que vai se somando no somatório, isso vai nos dando confiança, a gente começa a respirar melhor, a gente começa a sair da negatividade que o sistema nos impôs durante tanto tempo e que a gente, por estar inserido nela, a gente acha que só isso que existe. Por estarmos inseridos dentro de uma negatividade que o consciente coletivo, eu não vou falar nem inconsciente, eu vou falar o consciente coletivo reproduz, a gente não consegue se ver num outro estado de coisas. Eu estava falando para a Márcia hoje, ainda agora, faz pouco tempo, sobre isso. Que a gente passa tanto tempo, né, batalhando e brigando com a vida e contra essas coisas que a gente esquece de ser feliz, a gente esquece de como é ser feliz, de como é estar alegre, de como é reverberar uma outra energia. Meu irmão Maurício, eu não queria te falar isso mais cedo, cara. Mas gente, acreditem. Acreditem. Eles lá em cima fizeram um belíssimo trabalho. Acreditem nisso. Maurício, as coisas vão ser como tu quiseres que elas sejam, meu amigo, na tua vida. Meus queridos, as coisas vão ser como vocês quiserem que elas sejam. Usem isso a favor de vocês, pelo amor de Deus. Usem isso a favor de vocês. Ninguém está aqui querendo nada de ninguém. Ninguém está querendo coisas demais. A gente já cansou de falar isso, gente. Usem as coisas a favor de vocês, por favor. Foi feito um belíssimo trabalho do outro lado. Um monte de energia, seres, entidades envolvidas com isso, gente. Para o nosso benefício, acreditem nisso. Marcos, então, vamos mudar isso, vamos mudar e vamos colocar a nossa felicidade é ser. Ser. Porque o ter vem logo depois. Vamos inverter isso, a nossa felicidade é ser, a nossa alegria é ser, sabe? Ser feliz, ser alegre. Ser, sejamos nós. Sejamos isso, gente, isso não é difícil, pelo amor de Deus. Lógico, Glaucia, por quê? Porque a gente só apanhou durante tanto tempo que a gente se acostumou que nos batessem e a dor agora ela já nem representa nada, sabe? Aqueles corpos amortecidos pela pancada. Não, gente, as coisas mudaram. Creiam nisso. Vocês não vão conseguir reverberar mais nada que o sistema impõe. Então é eu quero, eu faço, eu consigo agora. Oi, Renata, bem-vinda. Houve uma grande mudança, gente. Uma grande mudança. Eu tenho, às vezes, eu tenho que ficar me policiando por causa da forma de falar. Mas eu tenho certeza absoluta, isso, durante essa semana vocês sentiram como isso me incomodou. Que as pessoas nem sequer ouviram direito
o que a gente estava falando aqui, eu e a Márcia. E eu tenho certeza que daqui para frente as pessoas vão prestar mais atenção no que a gente fala. Porque foi dito durante toda a semana o que estava acontecendo. Marcos, isso é uma coisa que eu vou dizer para ti o seguinte: se eu for pensar que dentro da tese trazida pelo Caio, isso é muito interessante, viu, Marcos? Pode acontecer que a gente veja uma situação acontecendo que é paralela àquela que a gente está projetando. Vamos ver se eu vou conseguir explicar isso direitinho para vocês. Vamos supor que exista, vamos supor o seguinte: tem um grupo que está projetando 2019, tá? Então é um imenso grupo no mundo de mentes projetando 2019. Tem outros grupos que já não estão projetando 2019, certo? Tem outros grupos que não estão projetando 2019. Aqueles que vão projetar 2019, eles vão receber exatamente a projeção de 2019 que eles criaram. Então, Marcos, o que acontece? Na largada das energias, todas elas vão apontar para cada ponto criado dentro de realidades paralelas, como o efeito Mandela, certo? Sim, Fátima, sim, 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 neste momento, sim. Uma nova jornada começa agora. Vocês querem ver que interessante o que o Marcos falou aqui? Eu não li a segunda linha da mensagem. Não se preocupem com as coisas materiais. Tudo será provido. Eu não li. Isso, Marcos, até paralelas a essa. Mas nós, dentro da nossa realidade que nós estamos vivenciando agora, a gente vai poder perceber que situações ocorrerão e muitas vezes, se a gente for pensar, por que é que no Brasil nunca aconteceram situações de extrema gravidade para a população? Porque automaticamente nós brasileiros sempre retiramos isso dos nossos pensamentos. Nós não atraímos esse tipo de coisa. Mas países mais bélicos como Estados Unidos, alguns países da Europa, países do Oriente Médio, que já são mais belicosos, que querem guerras, eles automaticamente criam guerras. Isso não é difícil de entender. Sim, Glaucia, sim. Agora é a hora da gente projetar o que a gente quer. Agora é a hora da gente projetar o que a gente quer. Por quê? Porque o momento é o propício para a gente projetar o que a gente quer. Por exemplo, se nós não queremos absolutamente nada que seja cataclísmico, a gente projeta uma linha temporal que com certeza vai ter algum problema nela, respingos, mas não vai ter a inserção direta de uma situação. Isso é direcionar. Podemos ter respingos, né, Dudu? Podemos ter respingos de algumas coisas que talvez nos afetem se ocorrer algo desse tipo, tá? Fátima, eu sou uma pessoa extremamente emotiva. Vou dizer para vocês que tenho vivido momentos de extrema sensibilidade, de preocupação que eu tenho que as coisas ocorram de uma forma que ninguém se machuque. Mas como eu comecei a observar que os hangouts vinham na nossa linha natural cronológica de sincronicidade, e quando o Caio, domingo passado, falou sobre tudo aquilo ali, na terça para quarta noite eles falaram desse projeto e da cisão que seria feita.
E eu compreendi todo o movimento a partir do raciocínio do Caio, e nós viemos a semana batendo nisso. Sempre que houver uma mudança de enfoque, a consequência ela vai vir diretamente atrelada àquilo. Mas uma coisa vocês podem ter já na consciência: a projeção da negatividade do sistema de controle imposto na 4D, ou seja, dos governos, de toda essa coisa. Eu vou convidar vocês a começar a observar os fatos à medida que eles vão ocorrer. Acontecerão situações que vocês vão ver a pessoa diretamente ao vivo na televisão denunciando a si mesma, mas não compreendendo por que é que a voz dela está a denunciá-la. Porque o raciocínio que ele terá é um, mas a denúncia será feita diretamente pela própria voz dele. Eu convido vocês a observarem, porque isso vai ser visto e não vai ser uma vez. É uma coisa fantástica. Por quê? Parece que a pessoa vai cuspir todo aquele rol de situações onde ela está envolvida. Isso é correto, Marcos. Isso é correto. Por quê? Porque são frequências. Não nos descuidemos das palavras das pessoas, né? Daniel Simões sempre disse: isso é real o que ele fala. Nós somos luz e som, frequências moduladas, frequências e vibração. A vibração faz as densidades e a frequência é o que trespassa as densidades. E nós vamos presenciar isso, e acredito que esse momento da humanidade ele seja tão especial, que a única coisa que sempre nos pediram é que nós tenhamos clareza de consciência daquilo que queremos. Alex, eu não tenho essa informação diretamente para te dar, eu não sei se elas mudaram, mas que houve aquele problema, mas já faz um período. Porque isso, Alex, sabe o que acontece? Essas mexidas eram diárias, então o que acontecia? Um lado vinha, puxava mais para perto do atual, e o outro puxava para lá. Um puxava para cá, o outro puxava para lá. Uma coisa que eu não sei como é que isso ficou ou como vai ficar, a única coisa que eu sei é que a intervenção foi tão forte, e a intervenção deles aqui vai ser tão forte na 4D, que várias pessoas que têm esses contatos, eles estão dentro de governos. E isto vai começar a causar um grande prejuízo até para esses governos, como o governo americano, como alguns governos da Europa, tá? Edu e Alex, o que vai acontecer ali dentro? A Márcia me falou que a sacudida que houve na linha temporal foi mínima, e eu estava bastante preocupado com isso. Ué, mas tu não entra aqui porque tu não quer. Sim, Alex. Tu vai ver que tudo aquilo que aconteceu na década de 70, no final, do meio para o final, de 75
para diante, e eu comecei a tentar fazer uma cronologia com os meses que vinham passando para ver se eu conseguia trazer algumas coisas dos anos 80, dos anos 90, para ver se a linha temporal ela estava se assemelhando ao nosso, mais perto do nosso tempo. Mas vocês se enganam, gente. Eu tô aqui doido para que ela entre um pouco, converse, que eu posso dar uma respirada. Mas ela tá lá, ó. Que ela gosta mesmo é de chat. Ah, gosta. Gosta disso e gosta de dar essa risada aí. Mas eu acredito, Alex, que foi como a Marcinha me disse, foi um piscar de olhos. E aí não dá tempo de puxar para muito longe. E essa realidade, isso é que eu tinha mais medo, viu, Alex? É que a coisa fosse de novo mexida. Antes de tu chegares, eu comecei o papo falando disso. E eu fiquei muito tenso. Mas foi mínima. Foi mínima. Foi mínima. E, queridos, vocês precisam acreditar. Vocês cresceram, queridos. Vocês já não usam mais fraldas. Vocês já não têm mais espinhas no rosto. Vocês cresceram, queridos. A sua família cósmica está de volta. Vocês cresceram, queridos. Vocês estão prontos para assumir um caminho que é de vocês. O que nós fizemos já estava previsto. É uma forma de dizermos: sejam bem-vindos. As coisas não mudarão da noite para o dia, mas elas mudarão da forma que vocês poderão assimilar, sem prejuízos. Sem prejuízos. Ainda é preciso ter cautela? Sim. A densidade do medo é uma viscosidade que se prende a tudo que vocês enxergam. É uma viscosidade que ela não é vista a olho nu, mas ela se prende às paredes, ao teto, ao piso, e isso demanda um determinado tempo para que a vossa positividade em contato com esses ambientes possa diluir tudo e dissolver. Ainda é preciso ter cuidado, ainda é preciso ter cautela, mas não medo. Substituam o medo pela alegria, pela perspectiva da felicidade. Substituam o medo pela perspectiva da felicidade, porque felicidade também se constrói. Cada dia, com um sorriso, um gesto de carinho, uma amizade sincera, tudo isso vai reverter essa viscosidade de medo, que foi uma imposição. Acreditem, nem eles sabem o que está acontecendo. Aqueles que causaram tudo isso, que ainda causam, ou que pensam que causam isso, não sabem o que aconteceu. Mas o corte foi profundo e sem retorno.
Compreendem? O corte foi profundo, real e sem retorno. Pensem um pouco, queridos, pensem sobre isso. Vocês vão ver o que ele disse que ia acontecer. Homens cuja postura parecia a mais ilibada, a mais honesta, estarão confessando seus crimes perante a humanidade inteira. E isso dará a vocês a dimensão exata do que foi feito. Acreditem, esse momento é tão importante que nós estamos praticamente começando a construir um encontro real e verdadeiro. Sei que todos entenderam as minhas palavras. Nós estamos começando a construir um encontro real e verdadeiro. Meu querido, eu vou te responder. Por trás de cada verdade existem parcelas de verdade. Estes de que tu estás falando, um deles não está a favor da verdade, o outro sim. Mas este que está a favor da verdade teme pela própria vida, porque ele sabe muito bem o que o espera. As linguagens talvez sejam diferentes, porque aqui nós usamos a linguagem do coração e lá eles usam a linguagem da razão. Ele tem sim parcelas da verdade, mas ele sabe exatamente o perigo que ele corre. Compreenderam? Respirem fundo e absorvam essa névoa azul ao redor de todos. Ela vai refazer as energias, trazer a calma, a paz e a tranquilidade. A felicidade existe, mas antes dela existe a alegria de poder saber que o caminho sempre esteve aqui. E agora ele está nas mãos e nas mentes daqueles a quem de direito sempre foi essa caminhada. Que a paz esteja em vocês. Que a alegria esteja em vocês. Que a vida esteja em cada um. E que ela vibre agora neste momento, mostrando ao coração que sim, é possível caminhar um caminho novo. Acreditem. 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 Que o amor que nos une esteja sempre conosco,
convosco e com todos. Agradecemos poder estar aqui. É maravilhoso poder vê-los novamente. Acreditem. Onde andará Márcia Abad nessas horas? Perfeito, Marcos. A gente sempre diz o seguinte, que venha o que é justo, nada mais. Que venha o que é certo e o que é justo. Que venha o que é certo e o que é justo. Não nos esqueçamos que tudo aquilo de que falamos hoje ou em qualquer outros momentos, existem irmãos nossos que estão desviados desse caminho. Mas a eles também é dada, neste momento, a oportunidade de poderem reconhecer-se e também a oportunidade de refazer a nova caminhada, mas agora separados. Nós precisamos compreender isso. A nossa natureza não é ruim. Nunca foi ruim. Que assim seja sempre. Ter o cheiro da lavanda e da terra molhada. Nós precisamos disso, gente. Criamos isso. Uma das coisas mais especiais que eu consigo perceber é que a gente não levantou uma arma, a gente não causou dor a ninguém. A gente só quer o que é nosso. E nós conseguiremos tudo. Com bom senso, com consciência, com sabedoria, com ações coerentes. A gente pode fazer. A gente pode fazer. Vamos deixar a preguiça de lado e vamos fazer. Vamos deixar a preguiça de lado e vamos fazer. A gente pode fazer. A gente está fazendo. A gente está fazendo. A criação é nossa e ela vai ser bela e digna. Digna de seres humanos. Digna de seres cósmicos. Porque tudo são partes do que nós somos. Nós somos essas metades que se uniram para conquistar isso. Márcia Abad simplesmente sumiu, né? É bem quietinho aqui, só deixa você falar, ué. Aquele momento que ninguém gosta, tá na hora de ir embora. Quase sem ar aqui, não consigo sentar direito. Aí o pessoal não gosta de quando vem e fala assim, agora tá na hora de ir embora. Ah. Mas o importante é que a mensagem veio, gente, e ela é positiva, tá? Você tá A com mensagem veio, ela é positiva. o rádio ligado aí de fundo? Não. Será que tô? Eu ouvi minha voz de fundo? Ai, Marcinha, tô teu ouvido, deixa lá. Não, não tô. Tô, mas não tô. Tá, Pronto. sei, te conheço. Ah, É que eu fico ouvindo a rádio para ver se te tá tudo. conheço. Eu fico ouvindo para ver se tá tudo funcionando. Pois é, Márcia, enquanto o pessoal fica alegre, eu venho, ó, au! Mas, ó, eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês. Não adianta ter todo mundo que a gente traz aqui.
Não adianta vocês escutarem palavras bonitas se vocês não fizerem, não praticar na vida de vocês. Nada vai resolver. E nada vai mudar. E volto a repetir, a gente não é orientador de ninguém, a não ser de nós mesmos. Cada um é orientador de si mesmo. Então, cada um tem que fazer uma reflexão para saber o que é importante para si mesmo, né? E conversar consigo mesmo e entender aquilo que realmente quer ver. Agora, não adianta a gente trazer coisas bonitas aqui, palavras bonitas, né? Pessoas para vir falar com amor e tudo mais, vocês sentirem essas sensações maravilhosas. E aí amanhã o primeiro problema que você tem entra o desespero. Aí não adianta nada. Aí é como tomar água num copo furado, entende? Essa é a grande realidade. De nada vai valer tudo isso que a gente vem trazendo, falando de coisas muito sérias, se ninguém pôr em prática isso no dia a dia. Vocês podem brincar o que for com o Marcelo Sano, mas eu sou a pessoa que piso o pé no chão e volto para a realidade, porque as pessoas precisam entender que a vida não é fácil, né? E não adianta se não souber viver aquilo que ouve, aquilo que realmente toca dentro de você, né? Então, essa é uma das coisas que tem a necessidade de se refletir. O que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer, então, das coisas que eu tô ouvindo e aprendendo, porque a gente aprende juntos, tá? E a gente não pode deixar de praticar, porque aí vai ser em vão, entra de um ouvido e sai pelo outro, e nada vai ser resolvido na nossa vida. Bom, para você que ficou até agora na Rádio Mix Esotéria e também no Hangar da Rádio Mix Esotéria, a gente quer agradecer a vocês, né, pela presença aqui. A gente não esperava que ia ter tanta gente assim hoje ouvindo a gente, mas enfim, né? É aquela coisa de a gente dizer que a gente vai procurar aquilo que é melhor pra gente. Traz o Sandro pra cantar, Marcinha, que ele vai cantar a Raul ali, ó. Traz o Sandro pra cantar. O que houve com a Márcia? Márcia, mexeu aí no teu microfone. Peraí, agora melhorou. Peraí. Traz Então o é Sandro. assim, ó. Não vai cantar essa hora, não. Ninguém merece. Deixa pra de dia mesmo. São 00:17, horário de Brasília pra você. O nosso povo eu vou dar. Tu acha que Ó, eu a conheço gente isso? fizemos mais ou menos uma hora de live ao vivo aqui na Rádio Mix Esotéria. Marcelo, você me falou praticamente aí uns 50 minutos cravados no cronômetro. E eu vou deixando ele, porque assim, ele me chama, mas ele não me chama, né? Ele não percebe. Ele fala, então cadê a Marcinha? Aí ele vai lá e continua falando. Eu falei assim, não dá pra entrar, né? Porque o cara me chama, mas cadê? Onde que ela foi? Aí ele começa a falar de novo. Eu falei, não vou entrar, vou deixar ele terminar o raciocínio dele. Tem que atropelar nessa hora. Aí tem o cordão dos puxa-saco lá no chat. Não, nada disso. Peraí. Não, deixa ele falar, deixa ele falar. Mas é verdade, né? Enquanto ele passa o mel na boca de todo mundo, eu chego aqui e estraçalho com todo mundo para entrar para voltar para a realidade e aprender a usar aquilo que não adianta. Não adianta a gente ouvir coisas maravilhosas, sensações maravilhosas, se a gente não pratica aquilo que na verdade a gente tem que fazer, né? Então essa é uma das coisas que a gente precisa entender. E como dizem nos comentários, eu não ando falando português correto, então tá difícil. Começar a falar inglês, então a pessoa não vai entender, não. Bom, vai, Marcelo, se despede do povo e vamos embora, porque já são quase 00:20. Galerinha, amamos vocês. Essa é uma realidade. Vocês querendo ou não, essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Tá? Beijo. Beijo.
esteja no coração de todo mundo. Amanhã é domingo. Nós não viremos domingo. Fátima, respira fundo. Qualquer coisa, estala o dedinho e faz acontecer. Isso serve para todos. Para todos. Me divirto ao lado de cá desta briguinha da Márcia e Marcelo sobre tanto de falar. Mas ele fala, não adianta. Quanto mais eu falo, ele fala. Você fica falando, mas ele já sabe que ele fala demais. Porque eu não falo, eles ficam batendo Ele fala. daqui as Porque coisas... assim, ele se engana quando ele me chama. Porque quando ele me chama, às vezes ele chama 2 vezes em seguida. Mas aí eu já vi que quando ele não quer que eu fale, inconscientemente ele não percebe. Ele fala, cadê a Márcia? Aí ele vai lá, lê o chat. Então, Marcos, eu não sei o que. Aí filosofa, né? Aí esquece da vida, esquece. Bom, obrigada, Vera, o Maurício que está por aí, né? Vocês que estão por aqui no chat da Rádio Mix Zotero. A gente volta na segunda-feira ao vivo para você com Sônia Regina, ao vivo para você aqui na Rádio Mix. Obrigado e valeu pela companhia. Beijos.